Muita gente tem dúvidas e não sabe como é que se vota, mas nesse vídeo você vai aprender como é que se vota. Primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: voto significa defesa de classes, ou seja, as pessoas votam porque elas estão defendendo interesses das classes em que elas estão situadas. Eu vou dar um exemplo aqui para você: os evangélicos. Eles votam em políticos que defendem as ideias que são convenientes a eles, como, por exemplo, a liberdade de pregar o evangelho em diversos meios de comunicação, assuntos que são condizentes com a fé deles, né, como, por exemplo, leis contra aborto, né, porque eles têm uma crença baseada na teologia cristã, e eles votam porque leis que se tornem leis que se tornem abrangentes a toda a sociedade, defendendo as ideias deles, são convenientes a eles. A mesma coisa, as diferenças de classe, por exemplo. Você não vai ver um morador do Leblon, de Ipanema, Alphaville, Morumbi, votando num Guilherme Boulos da vida. Por que não? Porque o Guilherme Boulos tem ideias políticas que são convenientes a outras classes. Né? Por exemplo, ele tem a ideia de taxação das grandes fortunas, ele tem a ideia de mudar o sistema tributário, tirar a tributação sobre consumo para instaurar a tributação sobre renda. E quem vive de renda, obviamente, né, não vai querer isso. E ele, obviamente, vai legislar para um público, né, de outras regiões que não aquelas, vai fazer com que os dinheiros dos impostos sejam investidos nas regiões das classes que ele defende. Por exemplo, estudantes, pessoas que moram em subúrbio, trabalhadores, enquanto que os moradores de classe média alta, de bairros de classe média alta, vão querer leis que beneficiem o local deles, a classe deles. Então, então a gente vê que até na questão das eleições, no voto, a luta de classes se faz presente. Outro exemplo que eu posso dar aqui para você de defesa de classe é o grupo LGBTQIA+, né? Que é um grupo que viu as necessidades, né, de terem seus representantes para defender as suas causas, que muitas delas são embasadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como as causas dos negros também, né? Então, assim, para quem não entende, a questão da defesa de classe assusta. Acha que é o governo tal que está dando voz para quem não deve ter, acha que é o fim dos tempos, é o apocalipse, é o diabo, é isso, aquilo, aquilo outro. Não. Na verdade, existem direitos que muitas das pessoas não sabem, como falei agora dos direitos humanos, que existem desde dezembro de 1948. Então já são mais de 7 décadas que direitos de minorias como LGBT, que mais existem. Então essas pessoas só estão apenas correndo atrás em busca do que é delas. Né? Por isso também é muito importante que, antes de você entrar em qualquer debate, levantar qualquer bandeira, você saiba o porquê. E antes de você se manifestar contra qualquer grupo, você saiba e entenda o porquê. Saiba o seguinte: voto é defesa de classes. Quando você vota, você está defendendo classes, né, que muitas das vezes você nem está situado. Então, quando você for votar, você pense em você, pense nos núcleos que você se situa. Se você é trabalhador, é estudante, é cristão, ateu,
espírita, é rico, é pobre, negro, branco, enfim, o teu salário, do jeito que você trabalha, leva tudo isso em conta, certo? E veja quais as principais necessidades que você e toda a população dos meios em que você se situa precisam. E aí sim você vai e dá o apoio. Eu falo isso para vocês porque eu tive essa consciência, né, de que voto é defesa de classes. E desde que eu aprendi como se vota, assim eu voto. Bom, eu sou uma pessoa, como já falei em outros vídeos, que eu usufruo do meu voto. Né? Em eleições passadas, eu votei segundo minhas crenças, eu votei segundo aquilo que eu acredito em, em sociedade, em direitos, né? Aquilo que eu acredito que deve ser feito para as populações dos grupos onde eu estou, e graças a Deus deu certo. Eu vi amigos meus mudarem de vida, questão de educação, o ensino superior, a empregabilidade. Então, eu aprendi na prática, aprendi também observando essa questão de como se vota, e por isso eu venho compartilhar com vocês nesse vídeo.